A queda de um corpo abandonado próximo da superfície terrestre foi um dos primeiros movimentos que os sábios da antiguidade tentaram explicar. Mas só Galileu, já no século XVII, estudou experimentalmente o movimento de queda dos graves e o lançamento de projéteis. Observe com atenção a figura que mostra uma esfera a cair em duas situações. Na situação 1, a esfera, inicialmente em repouso, é colocada no ponto A, deslizando sem atrito sobre a calha até ao ponto B. No ponto B, abandona a calha, descrevendo um arco de parábola até ao ponto C. Na situação 2, a esfera é abandonada no ponto E, caindo na vertical da mesma altura H. Em qualquer das situações, considere o sistema de eixos de referência representado na figura, com origem no solo, desprezando o efeito da resistência do ar. Considere os tempos de permanência da esfera no ar, T1 e T2, respectivamente, nas situações 1 e 2. Selecione a alternativa que estabelece a relação correta entre esses tempos. Nós temos a situação 1 que passaremos a descrever. Há uma partícula que desce ao longo desta calha e chega ao ponto B. Quando chega ao ponto B, se considerarmos que há aqui uma superfície, mesmo que diminuta, mas horizontal, a partícula está sujeita à reação normal dessa superfície e está sujeita à força gravítica. Dado que a superfície é horizontal, estas duas forças equilibram-se e, portanto, a resultante é nula. Assim que a partícula perde o contacto com a calha, a reação normal deixa de atuar e a partícula fica unicamente sujeita à força gravítica. Força gravítica é essa que, como sabemos, atua segundo a direção y, mas em sentido contrário ao convencionado aqui para positivo. Ao longo do eixo do x, a partícula vai ter um movimento uniforme, portanto, segundo a direção x. E porquê é que vai ter um movimento uniforme segundo a direção x? Porque segundo a direção x não há forças a atuar. E nós sabemos que a velocidade só varia quando existem forças a atuar numa partícula. Consequentemente, a partícula vai cair da altura h atingindo o ponto D. Aliás, atingindo o ponto C. Mas tudo se passa como que ela, ao fim e ao cabo, caísse diretamente para D, em termos daquilo que temos que dizer em relação à vertical. E esta partícula na situação 2? Bom, ela está, inicialmente, alguém segura na partícula, portanto, alguém inicialmente equilibra o peso com uma força que a puxa para cima, mas no momento em que essa força que a puxa para cima e que equilibra a força gravítica, no momento em que essa força deixa de atuar, a partícula fica sujeita unicamente à força gravítica. E, portanto, vai atingir o ponto F ao fim de um determinado tempo. A situação 1 e a situação 2, segundo a vertical, são perfeitamente equivalentes, porque elas as duas partículas vão ficar sujeitas ao campo gravitacional terrestre. Ou seja, elas vão ficar sujeitas à mesma aceleração. Ou seja, ainda, a variação de velocidade de cada uma das partículas numa unidade de tempo vai ser igual para ambas. Poder-se-ia perguntar, então, mas não é necessário que as partículas tenham a mesma massa? Claro que não. Repare-se, vamos imaginar que a partícula da situação 1 tem mais massa que a partícula da situação 2. Se nós dividirmos a força gravítica que atua na partícula na situação 1 pela sua massa, vamos encontrar um valor, que é a norma de G. Muito embora a partícula da situação 2 possa ter massa diferente, se tiver massa diferente, também a força gravítica que vai atuar sobre ela será diferente. E se efetuarmos também o quociente entre a norma da força gravítica pela massa da partícula, nós vamos encontrar o valor da norma do vetor G, ou seja, vamos encontrar exatamente o mesmo valor para a partícula 1. Ela pode ter mais massa na situação 1, mas vai estar sujeita a uma força mais intensa. E claro, se a força é mais intensa, vai-lhe provocar a mesma variação de velocidade que no caso da situação 2. Porquê? Porque existe proporcionalidade entre a força gravítica e a massa de um corpo.
todos nos lembramos que se quisermos calcular o peso de um corpo, a expressão que utilizaremos é P igual a mg. Portanto, referindo-nos ao tempo que as duas partículas estão no ar, com certeza que não nos resta outra hipótese do que a hipótese C. O tempo de permanência no ar é igual para ambas.